Bem-vindo ao podcast BBA, um podcast especial do Novembro Negro. Nestes episódios mergulharemos fundo nas conexões culturais e desafios globais que envolvem a intersecção entre o Novembro Negro, políticas de arte e a Bienal Black. Vamos explorar como o tema fluxo se relaciona ao deslocamento de pessoas ao redor do mundo e como essas narrativas se entrelaçam ao trabalho dos artistas. Eu espero todos vocês nas nossas plataformas de streaming. Olá! Olá a todos, todas e todes. Sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui novamente mostrando essa minha cara, vocês aí ouvindo, né, a minha voz desde o ano passado, esse programa Novembro Negro, né, com esses episódios aí construídos desde então para receber aqui artistas, ativistas, curadores, todo o pessoal que vai estar envolvido direto e indiretamente nessa Bienal que está batendo na porta já, gente. Então, com esse guarda-chuva, né, do tema da Bienal, que é fluxos em fluxo, transitoriedade, migração e memória, nós criamos, então, no nosso Novembro Negro, lá no ano passado, esses episódios de podcast para ouvir um pouco, né, do processo artístico desses artistas que vão participar, então, da Bienal. Como são muitos artistas, nada melhor do que uma pequena entrevista para que o público, né, possa conhecer um pouco do trabalho desses artistas e trabalhos específicos que vão estar dentro dessa terceira edição da Bienal Black. Então, eu sou Patrícia Brito e hoje trago mais uma convidada, né, Rafa Silva, é um artista aí múltiplo, né? Então, nós vamos ver com ela como é que se delineia aí esses seus processos. Eu vou chamá-la em tela. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja muito bem-vinda, Rafa. Olá, obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Eu já vou fazer. Ah, legal. Não, eu sou um pouco ansiosa, viu? Não leve a mal. Eu começo sempre com essa pergunta que não quer calar, né? Quem é Rafa Silva e qual é o seu processo artístico, né? O que é que norteia os seus trabalhos? Eu sei que dentro do portfólio de um artista, ele tem inúmeros projetos, né? Tem artistas que são múltiplos e tem várias vertentes, mas conta um pouquinho para nós quem é Rafa Silva. Rafa Silva, eu acho que é uma artista que se transfigura nas linguagens em que é possível materializar sua pesquisa, né? Eu nasci na zona leste de São Paulo, no extremo leste. Então, para mim, a arte ela chegou de uma forma muito lenta, né? Então, eu confesso que eu estou descobrindo várias linguagens agora no meu processo artístico. Tanto pela falta de acesso, né, de a gente falar de como a arte chega dentro das periferias, principalmente numa cidade tão grande que é conhecida pelo polo cultural, né, que é São Paulo. Mas dentro das periferias já é uma coisa totalmente diferente, né? A gente tem que sempre caminhar para o centro para poder produzir. Então, eu vou me descobrindo enquanto artista nesse processo de me translocar para outros espaços da cidade. E de como eu chego aqui também dentro do meu local de morada, né? De como eu transfiguro o meu trabalho a partir disso. E o meu processo artístico, ele sempre começa sempre pela escrita, e ele vai se ganhando forma através do corpo, através da fotografia, através da colagem, entre outras coisas que eu vou sentindo e vou elencando e aprendendo também junto, também com outras artistas.
Eu também gosto de falar que eu sou uma pessoa em transfiguração e que vou sempre me alinhando e capturando aquilo que está em perto de mim. Então, é muito provável que no meus trabalhos sempre tenha algo muito a ver com a minha família, ao mesmo tempo com o meu território, e de como eu lido com isso, né? De como eu lido com a cidade, periferia, e enfim, entre outras coisas também. Rafa, você disse aí né, você trouxe na sua fala, né, essa questão da periferia, né, da produção criativa, né, que é realizada na periferia, mas que tem que ser vista, visitada, aceitada em acessos como no centro, né, nos grandes centros. Você está num megapolo, né, que é São Paulo. Boa parte das migrações que acontecem dentro do nosso país acabam desaguando, né, na capital paulista e nas suas adjacências, mas indo para São Paulo, que é um centro econômico, né, um centro, enfim, né, onde a cultura latino-americana é referência também. Como é que você perpassa esses espaços ou quebra essas barreiras para levar o seu trabalho, né, que é um trabalho, então, como você já disse, que adentra a fotografia, vai pela performance, você também é colagista, né? E como é que você leva esses trabalhos para os grandes centros, né? Ou você consegue fazer com que o centro vá até a periferia para visitar os seus trabalhos? É uma. Bom, acho que eu vou começar pelo final do que você disse. Trazer as pessoas do centro para a periferia é uma situação assim muito difícil, assim, porque as pessoas que estão acostumadas a ir para o centro, elas têm muitas dificuldades de vir para cá. Então, geralmente, quem está aqui dentro das periferias é a que mais acessa a arte das pessoas da periferia, né? Então, acaba virando uma bolha. Tem a bolha do centro, que também são as pessoas da periferia que vão para lá ver também, né? Além das pessoas que moram no centro. Mas também é uma bolha aqui também periférica também que só acontece aqui dentro da periferia, né? Então, é muito difícil haver esse deslocamento do centro para cá. Mas ao mesmo tempo é mais fácil alguém da periferia ir para o centro, né? Então, eu acho que dentro dessas trocas, para mim é muito mais fácil, né, pelos convites que chegam até mim, e também pelos outros trabalhos que eu me proponho, também pela oportunidades, né, de trabalho, sempre chegam mais pelo centro. Então eu tenho que pensar toda a questão de deslocamento, né, de como eu faço minhas performances ou enfim, de outros trabalhos, de como eu chego até lá, né? Então é um é um mapeamento de conexões que a gente tem que fazer aqui em São Paulo, tanto conexões artísticas quanto conexões institucionais, para poder trabalhar e poder levar nossos processos artísticos assim. Não sei se eu E respondi qual... muito bem a pergunta. Não, com certeza. Até que foi uma provocação mesmo, né, em relação ao centro se deslocar para a periferia, no sentido de que é sim sabido da construção desses, vou chamar de gueto, né? Que são esses espaços, essas bolhas, como você se refere, né? Que se criam em determinados lugares. Então você acaba fazendo inchando aquela bolha exatamente naquele local, né? E pegando aquelas pessoas daquele entorno, né? Qual é a crítica, né? Qual é a crítica por trás dos teus trabalhos? Eu costumo dizer que meus trabalhos ele passa por 3 passos assim, que é a falta de memória, enquanto nós pessoas racializadas sofremos, né, enquanto descendentes de realidade. Isso ele passa muito pelo um aspecto mais íntimo, né, enquanto eu falo da memória da minha família, e não na memória enquanto ancestral todo. A segunda parte eu falo da minha relação com a cidade também, dessa questão do ser humano, de como a colonialidade construiu muito bem esse período contemporâneo que nós vivemos, onde é muito difícil a gente se conectar com as outras pessoas,
e poder construir relações fortes, né? Então, eu acabo me deslocando um pouco disso do que é ser humano para outra coisa que não seja humana nos meus trabalhos. Então, eu sempre estou buscando outras formas e outras formas de existência que não sejam essas. E a terceira parte, a terceira crítica que eu faço, que é uma crítica mais recente, tem muito a ver também com a questões da ecologia e o ambientalismo, né? De como isso, enquanto nós, pessoas periféricas racializadas, é, estamos distantes dessas discussões, mas somos nós que sofremos também mais com essas questões ambientais, né? Então, ao mesmo tempo que são temas que são diferentes, eu tento transfigurar e realocar essas questões entre elas. Você está falando do racismo ambiental também, é isso? Né, traz um pouco essa questão, né, quando você fala que esses processos, eles acabam desaguando exatamente, né, nas partes mais vulneráveis, mas é a somatória de um todo, né, ou seja, toda a população contribui, mas é só uma parte que é, digamos assim, prejudicada, né, e aí essa parte, ela tem uma identidade bem visível, sou eu, é você, né, é essa população identificada como, né, negra, parda, né, preta, afrodescendente, né, que estão aí à margem dessa sociedade, desse sistema que foi criado nesse nosso país tão desigual, né? Deixa eu te Eu perguntar, costumo dizer, fala. eu costumo dizer assim também, né? Eu acho que complementando isso que você disse também, de como a gente é tudo muito bem construído, né, para a gente se deslocar disso, né? Então, às vezes essas questões acabam passando dentro dos telejornais, que são, eu acho que o portal de notícia que chega mais fácil para pessoas periféricas, pela questão do tempo, né? De estar trabalhando o dia inteiro e não conseguir ler às vezes muito tempo para refletir sobre esses assuntos, né? E de como isso afeta a gente também. Eu gosto de dar exemplo também do meu local de morada, né? Eu moro na Zona Leste, quase dentro de uma divisa com a cidade de Mauá, que é um polo também grande, que tem uma petroquímica Braskem. Então, estou dando esse exemplo. E aí, essa indústria petroquímica, ela afeta muita gente daqui, né? Tanto de São Mateus, quanto ali do Parque São Rafael, e entre os outros bairros que se realocam aqui no extremo leste. E isso prejudica muito a nossa saúde, né? Mas aí, recentemente eu também vi, isso a gente acaba vendo recentemente também a questão que aconteceu em Maceió, né? Que foi da empresa Braskem. E muitas pessoas disseram que se acontecesse aqui em São Paulo, as pessoas estivessem fazendo um alarmento. Isso acontece aqui. Mas acontece do nosso lado, mas a gente não fala sobre isso. Né? Então, isso é uma coisa que eu tenho pesquisado muito e é muito recorrente que vocês possam ver isso mais nos meus trabalhos adiante. Assim. Então vamos adentrar no teu trabalho, então, né, que um dos tantos trabalhos que você tem, e eu diria até que, né, um trabalho de impacto mesmo, é uma série intitulada Proteção, né, onde nela você fala aí sobre esse tempo ancestral, sobre a memória que você já referenciou, você fala da morte também, da pós-morte. Conta para nós um pouco o que significa esse trabalho e qual foi o seu grau de entrega, né, para fazer ele. Proteção, ele é um trabalho muito especial para mim, e aí ele é uma captura de uma performance minha que se inicia na escrita. Como eu disse, todos os meus trabalhos começam na escrita. E nele eu falo desses meus processos de pesquisa e a falta de memória que tenho dentro da minha família, né? E dentro dessa construção da minha pesquisa, eu encontro a sabedoria da minha avó e das minhas tias, a questão com a ruda e de outras ervas medicinais que são muito presentes. Então, eu acho que para muitas famílias, eu acho que famílias racializadas, essa questão faz parte, né? Do tipo,
não saber ao certo de qual é a sua linhagem ou a sua ancestralidade tá ali, de que você vem, mas essa sabedoria das ervas ela ainda é muito presente, né? Então, quando eu falo proteção e quando eu me banho de arruda, que eu trabalho sobre isso, né? Ele é uma preparação e não só de proteção, mas também de nutrição também, de, daquilo que ainda vive e resistiu durante a transfiguração do tempo, né? E quando eu falo sobre morte também, é também como a gente começa a pensar sobre essas questões, porque a morte, de alguma forma, ela demarca o fim de alguém, um fim físico, mas a memória da pessoa ainda continua, né? Mas como essa memória é contada e de como essa memória ela vai ser transmutada, né? Acho que a proteção ela é a primeira parte, né, de um trabalho que ele tem sido trabalhado e que vai se transfigurando conforme o tempo vai passando. É curioso você falar, né, nessa palavra morte, né? Porque a morte também ela é encarada em diversos outros níveis, né? Seja ali o final de uma relação, metaforicamente, né? A gente sabe que a morte mesmo é ali quando o corpo apagou. Né? Mas existem aquelas outras mortes que é o final de um projeto ou é o cancelamento, né, daquele ponto para se seguir um outro tipo de caminho, né? É a ruptura, né? A gente, né, transmite bastante essa coisa do final, assim, para ruptura mesmo, né? Uma coisa que terminou, né? Que desencadeou esse processo, vai começar um processo seguinte. Quais são os seus projetos hoje? Hoje tem, eu acho que além dessa que eu trouxe essa questão, né, da ecologia, eu tenho voltado um pouco para a pintura também. Então, eu tenho estudado um pouco, me aproximado mais da pintura, trazendo essa questão do racismo ambiental e essa questão também do tempo, né, de como a gente se dialoga com isso, de como o racismo ambiental sempre esteve presente entre nós. E, mas ainda é pouco discutível, né? Então, eu tenho buscado trazer isso de uma forma mais abstrata e mais lúdica para os meus trabalhos. Tenho escrito muito, muito, então é muito provável que nos próximos meses vocês acabam lendo mais textos meus. Acho que mais falta performance também, né? Tenho construído isso também. É importante é importante mostrar a subjetividade do corpo, né, em relação às artes, né? Eu acho que para todos nós, assim, né, pessoas racializadas, o corpo é um território, é uma espécie de carimbo, né? O corpo que a gente tem, né? Ele tem um rótulo, ele passa uma mensagem. Claro que diferentes pessoas fazem diferentes leituras, né? Tem as pessoas que fazem a leitura negativa. É um corpo preto que tem que continuar periférico, papapá, papapá, né? Tem aquele outro olhar que enxerga assim que é um corpo que tem assim um protagonismo, né? Que a sua subjetividade deve ser refletida, né? Respeitada. Sem dar muito spoiler, porque eu acho que você já falou um pouco, né? Eu gosto porque tem um equilíbrio na sua voz aí, que é tranquilo, mas ao mesmo tempo é objetivo, é direto, né? E você já deu. Mas assim, se você for dar um pouco de spoiler aí para nós em relação ao que você está trazendo para essa terceira edição da Bienal. Eu trago agora, eu acho que é uma outra experiência, não uma outra, mas um outro olhar, eu acho que de proteção também. Eu queria que fosse uma imagem, ao mesmo tempo que fosse que embarcasse o trabalho inteiro, essa série,
de fotografias, mas que trouxesse um pouco esse aspecto do sonho e também do pós-sonho, né? Então, enquanto a gente vê essa imagem que eu trago, né, esse trabalho que eu trago para a Bienal, ela é um pós, né? Como acho que até dentro da pergunta, né, que é um pós-morte, ele é um pós-banho também, né? Então, como a gente consegue reimaginar isso, de como a gente pode, depois de se nutrir e de ser protegidas por nossas ancestralidades e de nossas crenças, de como a gente pode seguir por aí. Acho que é um pouco disso. Que maravilha. Gente, ficou comigo aqui pouco mais de 20 minutinhos numa conversa bem tranquila, né? Você vê que a Rafa, ela tem uma voz assim, que se mantém, né? Eu gosto disso, gostei de ouvir a sua voz, viu? E com muito afeto também, né? As pessoas que ouvirem você vão sentir assim muito afeto, muito acolhimento, né, nas tuas palavras, viu? Eu espero te ver nesse ano, né? Faltam aí 2 mesezinhos, daqui a pouco, o Bienal já está batendo na porta, né? Então vou ter muita satisfação em te conhecer, em ver o seu projeto dialogando com um de tantos outros artistas. Acho que é importante e acho que a gente vai receber esse banho que você, né, está propondo aí na sua foto performance. É uma coisa assim a compartilhar com os outros. Quem é que nunca tomou um banho de arruda, né? Quem é que nunca se banhou, né, para buscar essa energia, né, esse foco principal aí no corpo, né? Então, gostei bastante. Muito obrigada, Rafa, tá, por essa pequena entrevista. Não sei se você quer dizer mais alguma coisa. Eu gostaria de agradecer muito o acolhimento de vocês. Acho que eu também gostaria muito também de agradecer também as pessoas que contribuíram para que esse trabalho ganhasse vida, né? Que é a Giva, que está dentro da fotografia, que me fotografou, e também o projeto de tiração também da Zona Leste de São Paulo, que pôde viabilizar também esse projeto, né? Que é feito pela Loluca. Então, só agradecer e que a gente possa continuar se comentando e criando mais arte e outras discussões, porque eu acho que a Bienal ela traz um pouco de uma importância, né, para o nosso cenário artístico, nacional e internacional também. É isso aí, minha querida. Eu acho que a gente precisa dessa força, sabe, que vocês artistas transmitem por um processo coletivo como esse, né? Vocês, ao mesmo tempo que são diferentes, né, regionalmente, geograficamente, são tão similares naquilo que vocês buscam, né? Que é não só acesso, mas é compartilhar desse mesmo ideal. Isso parece slogan batido, né? Mas a arte vista num conjunto, né, produzida para um conjunto, ela salva, né? Então, assim, eu acredito muito nesse poder aí, né? É um poder que vem de todos os lados, assim. Né? E isso só pode ser feito, passar, transmitido graças à inspiração de vocês, né? De cada um de vocês artistas. Então, assim, minha gratidão também, né? Por poder conhecer um pouco do seu trabalho, do seu processo artístico, né? Desse afeto que você traz em cima daquilo que você faz também, tá? Obrigada, é muito bom escutar isso. Não, muito obrigada e vejo você, né, e o seu conjunto aí então de obras nessa Bienal. Muito obrigada, Rafa. Eu que agradeço. Às vezes eu chego a ficar um pouco, né, sentimental, né, porque os artistas, quando eles falam aqui nessa troca de conversa que a gente tem, eles acabam trazendo coisas, né, que me atravessam particularmente, né? Então, falar dessa coisa de memória, usar esse palco como uma mulher preta que eu sou, né? E dialogar com outros artistas também, sejam eles pretos, sejam eles brancos, periféricos ou não. Aquilo que eles trazem me atravessa também, né?
principalmente dentro desse campo da construção artística, né? É a gente saber que o nosso país ele é tão grande, ele é tão farto, ele é tão rico, principalmente de cultura, e a gente tem que fazer esse processo de comer pelas beiradas, né? Ou seja, periferia, né? Periférico, né? Para ir para dentro, né? Mas assim, a Bienal ela tá aí, ela é nossa, né? Ela é um projeto que ela, eu acho que pelo nome dela, por ser uma Bienal Black, por ser uma Bienal preta, é para nós, né? É um espaço que, né, vai exatamente na contramão daquilo que o nosso país rotula até para fora, né, que nós somos aí uma democracia racial. Se nós fôssemos realmente uma democracia racial, não precisaríamos ter uma Bienal Black. Por quê? Porque Patrícia, porque Rafa, porque todos os outros artistas, fazedores e produtores, eles poderiam circular livremente, por exemplo, poderíamos ter acesso também a esse mundo de editais aí, né? Nossa, esses editais me enervaram esse ano, né? Então, muita conversa, muito fogo, muita fumaça, como eu digo, né? E um foguinho bem fraquinho, né? Mas eu acho que é isso, né? A Bienal é o nosso palco e é ali onde a gente vai mostrar um conjunto, né, do nosso trabalho, artistas de diferentes localidades, com diferentes linguagens, trazendo aí uma subversão, uma provocação, né, um desequilíbrio nesse sistema que já existe, porque é um sistema que ele está quase se dando por falido, por obsoleto. Por quê? Porque nós existimos, né? Os nossos corpos, eles existem, não são invisíveis, né? Nós precisamos demarcar esse território. Então, eu agradeço imensamente a Rafa, que compartilhou sensibilidade comigo, né? Mas todos os outros artistas que passaram por aqui. Então você já sabe, mas não custa lembrar. Esses episódios eles são gravados, então eles vão ao ar sempre às quartas e aos sábados. E esse especificamente é o episódio de número 23. Rafa Silva foi a nossa artista de hoje. Então eu espero todos vocês, né, com essa escuta sensível e ativa no nosso próximo episódio. A todas, todos e todes, o meu muito obrigada.